Boa noite! Quero convidar você para participar hoje de uma live muito especial. Consegui trazer para uma conversa sobre saúde, sobre remédios que prometem, que curam ou que não curam, sobre câncer. Então, fique ligado aqui comigo, as pessoas já estão entrando. O professor Gonçalo rapidamente aqui já entrou. Vou chamá-lo para participar aqui conosco. Esse que é um momento único, um momento histórico. Vamos visualizar aqui o professor. Chamei já ele, eu estou esperando só o aceite dele. Professor, boa noite! Boa noite, Alexandre. Como Finalmente, é- desculpem-me. Imagina, professor, imagina. Fica tranquilo. Eu que agradeço muito a oportunidade, o seu tempo por estar aqui conosco. Vou pedir ajuda para minha esposa ajustar minha câmera, só para eu não ficar com o chifre cortado, né? Que meu chifre Tá está certo. cortando aqui. E é uma grande honra para mim tê-lo aqui no canal. Eu trabalho com câncer, o senhor ficou sabendo há pouco tempo, né? Porque eu Bem, não contava esses bastidores para o senhor. Mas eu tenho um grande privilégio de ter sido aluno do senhor na Faculdade de Saúde Pública. O senhor, que é um brilhante professor lá na faculdade, muito querido pelos seus pares, e professor da FGV, da pós-graduação, colunista do Estadão, também participa do Jornal da Cultura. É, Posso contar também como youtuber, né? O senhor está nas redes sociais, no Instagram, foi secretário municipal de saúde de um governo de esquerda, foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o primeiro presidente da Agência Nacional de um partido de direita, vamos dizer assim, não é, sei. Hoje em dia a gente tem dúvida, né? O que é esquerda e o que é direita. E é na isso, época professor. era Esqueci da alguma social. coisa? Não esqueceu nada. Na época era a chamada social-democracia que estava presente no PSDB, né? Do PSDB. E não posso esquecer também que o senhor é um dos fundadores do Sistema Único de Saúde. Então eu não Lutamos, posso de forma lutamos, alguma lutamos nessa trincheira muito importantemente também. também, né? Professor, o senhor comentou comigo que ia me frustrar porque o senhor não é um oncologista, porque eu vou falar de câncer. Mas eu repito para o senhor, de forma alguma o senhor me frustra. Eu só vou ficar frustrado quando o senhor começar a torcer para a Argentina na hora que o Brasil estiver jogando. Esse é o Mas, único sa- momento que eu vou ficar frustrado. mas sabe que eu estava, neste instante, numa mesa de um congresso do Todos Juntos contra o Câncer, Claro, sim. que é uma iniciativa da Abrali, da Merula, fantástica Merula, uma lutadora ímpar, né? E estava na mesa justamente com dois grandes oncologistas, que é o Dr. Nelson Ramichlac, do Hospital Albert Einstein, e o professor Carmine de Souza, da Unicamp, os dois da área de hematologia. E estávamos discutindo esse assunto. O que precisamos fazer para melhorar o tratamento do câncer no Brasil? Legal. E nada melhor para ter o professor Gonzalo para abrir nossa mente, né? Para falar, como o senhor disse, as coisas óbvias. Estou É, enganado? muita coisa óbvia o que nós precisamos fazer. Só E obviedade. sobre obviedade. E pensando em obviedade, professor, o meu público, de forma geral, tem todos os níveis, desde um grande professor universitário como o senhor, até pessoas muito simples, que muitas vezes não têm até dificuldade de escrever o próprio nome. E como é que a gente explicaria para um público geral, para uma pessoa, o que é o SUS? Qual que é a importância do SUS para o tratamento do câncer? Veja, o Sistema Único de Saúde é uma proposta que não é brasileira, é uma proposta que nós copiamos de vários países europeus, como a Inglaterra, a Espanha, Portugal, o Canadá. Ele tem um projeto de assistência à saúde que é de base universal, ou seja, ninguém está excluído. Todos os habitantes, todos os cidadãos têm direito igual à assistência à saúde. E a assistência à saúde ela tem que ser para todos e tem que ter tudo para todos. Tem que ter a prevenção e tem que ter também a cura, né?
E, de preferência, ela também deve ter um terceiro componente, que é um componente que a gente chama de igualdade. Só que a igualdade não é o que a gente pensa que é dar tudo igual para todos. Porque quando a gente está querendo fazer com que todos fiquem iguais, quem tem menos tem que receber mais. Quem tem mais vai receber menos. Então, por exemplo, né, uma parte da sociedade, que são os pobres, 40% da população brasileira vive da economia informal. E aí estão muitos negros, estão os índios, os quilombolas. Por que são índios? Porque são negros? Porque são quilombolas? Não, porque são pobres, né? A desigualdade é terrível na nossa sociedade. Então, essas camadas mais pobres da sociedade sofrem muito mais com assistência à saúde. Tem dificuldade de acesso geográfico, pegar ônibus, gastar dinheiro para ir até uma unidade de saúde, acesso social, entender seus direitos e como lutar pelos seus direitos. Então, o SUS tem que ser para todos, tem que ser fazendo medicina preventiva e curativa, e tem que ter igualdade, tratar diferentes os diferentes, dando mais a quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Então, o Sistema Único de Saúde basicamente é isso. Antes do SUS, quem não tinha plano de saúde ou não tinha carteira de trabalho assinada pelo INAMPES, era atendido na rede pública de saúde chamado de indigente. Isso acabou com a Constituição de 88. É universal e financiado com dinheiro público, vindo de impostos, como é nos outros países também. Não é nenhuma novidade no Brasil. A única diferença é que o Brasil é um país mais desigual. E aí, então, nós ainda não conseguimos criar o SUS com toda a sua fortaleza para tratar todos de forma igual. Isso ainda não conseguimos. Quem tem plano de saúde consegue ser tratado melhor do que quem não tem plano de saúde e tem o SUS. O SUS ainda não conseguiu fazer isso. Mas é luta nossa, temos que lutar para conseguir. Que legal, professor. Eu lembro muito da primeira vez que eu tive o privilégio de assisti-lo no mestrado, no qual o senhor trazendo as obviedades aqui, mas muitos gestores não conseguem entender isso que é tão óbvio, né? Que são os 3 princípios do SUS, que acredito que o senhor tenha acabado de me expressar. Universalidade, integralidade e equidade, estou correto? Exatamente isso, você captou, meu guru. Obrigado, com muito carinho, eu sou sim, professor. E para quem não sabe, eu gosto sempre de reforçar que o professor Gonçalo foi primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu vou contar um caso que eu sempre gosto de fortalecer o quanto o senhor abriu a minha mente para que pudéssemos mudar uma parte da história, mas explica para uma pessoa comum, que diabos é esse negócio de Anvisa? Porque agora todo mundo só fala Anvisa. Anvisa aprova, Anvisa não aprova, Anvisa parou o jogo do Brasil, que ia perder mesmo. Anvisa não sei o quê, Anvisa é aquilo. O que é Anvisa, professor? Sabe, eu sou um grande leitor de Guimarães Rosa. Leio e releio toda vez. Sabe? E Grandes Sertões Veredas faz parte do meu livro predileto. Né? E ele começa Grandes Sertões Veredas com Riobaldo falando: viver é perigoso. E eu concordo, viver é perigoso. Aí eu pergunto, por que viver é perigoso? Viver é perigoso porque nós não conseguimos viver sem consumir coisas. Eu preciso comer, usar roupa, preciso usar serviços de saúde, preciso tomar remédio, preciso usar produtos de beleza, preciso escovar o dente. Tudo isso faz mal. Tudo isso pode provocar doença. Então, viver é perigoso porque eu tenho que consumir. E sempre que eu consumo, tem um risco de eu ficar doente. Porque as coisas não fazem só o bem. Tudo que faz o bem também faz, de alguma forma, o mal. Qual é a função da Anvisa? A função da Anvisa é diminuir a chance das coisas produzirem risco de adoecer. Então, a Anvisa tem que verificar
se os alimentos, se os medicamentos, se os cosméticos, se os produtos que nós usamos em casa para limpeza, se os produtos que a gente usa para assistência médica, de esparadrapo a tomógrafo, se tudo isso faz o que precisa fazer e não produz doença. Então, vigilância sanitária produz qualidade de vida, produz vida segura. Vigilância sanitária é civilização. Então, vigilância sanitária é um conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado, aqui no caso através da Anvisa, para garantir a segurança sanitária de produtos como alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos para a saúde e de serviços. Porque a vigilância sanitária também está olhando lá como é que é feita a assistência à saúde, como é que tira sangue nos bancos de sangue, como é que faz hemodiálise, como é que faz tratamento de câncer nos centros de tratamento de câncer, na radioterapia, na quimioterapia. Tudo isso é vigilância sanitária. Vigilância sanitária interfere em 30% a 40% de tudo que é produzido num país. Porque a vigilância sanitária não é assim só no Brasil, é assim em qualquer país desenvolvido, né? Então, nos Estados Unidos é o FDA, na Europa tem um monte de agências, cada país tem a sua. Mas então, vigilância sanitária, ela produz segurança sanitária ao a gente correr o risco de consumir qualquer coisa para viver. E falando dessa segurança para viver, né, em 2002, se eu não me engano, o senhor não era mais presidente da Anvisa, né, professor? Era. Eu fui presidente da Anvisa até março de 2003, que foi quando eu vim ser secretário municipal de saúde de São Paulo. Que legal. E aí eu lembro que eu conversei com o senhor, eu já estava em São Paulo, né, 2004 em diante, 2003 eu estava acabando a faculdade. Aí o senhor acho que já era prefeito, ainda não é prefeito, né? Mas era secretário. Nem você. Nunca vou disputar um cargo. Na idade que eu estou, eu já posso dizer que nunca vou disputar um cargo. Consegui até hoje, conseguirei. Eu tenho pouco tempo de vida, mas vamos em frente. O Marcelo Tasso convidou-lo para ser ministro da Saúde. Isso não é um cargo eletivo. Entendi. O que eu não vou ser é prefeito, não vou ser deputado, vereador. Nada disso. Tá. Que legal, já fica aí essa passagem que o senhor não falou nas redes sociais, né? Isso é bacana. E quando eu tive o privilégio de conversar com o senhor, eu falei da minha dificuldade em relação ao respeito da Anvisa para os rótulos de alimentos. Assim como o senhor falou que o alimento pode fazer mal, o alimento também pode fazer propagandas irregulares. E a Anvisa tem um arcabouço de informação. E o senhor brilhantemente me mostrou que não adianta a gente usar força, a gente tem que usar inteligência. Então, você me falou, Alexander, se você tem algum problema que a Anvisa não respeita aquilo mesmo que ela prega, aquilo que ela defende, conversa alguém do mesmo tamanho que a Anvisa, que é o Ministério Público. É verdade. Então, aquela fala do senhor foi brilhante, eu sempre gosto de deixar gravado que o senhor abriu a minha mente em relação à importância da Anvisa e à importância do Ministério Público. Então, eu entrei com uma denúncia contra essa empresa, que é uma multinacional, não tem necessidade de falar o nome, mas se alguém quiser perguntar nos bastidores, eu falo. Entrei com a denúncia no Ministério Público. A Anvisa estava 4 anos me enrolando, falando que a lei não falava aquilo, a lei não falava aquilo. Em 10 dias, ela mudou o rótulo. A empresa mudou o rótulo e a Anvisa falou que a empresa estava errada. 10 dias depois da denúncia. O Ministério Público é um excepcional aliado da administração pública e seu mais terrível algoz. Porque o Ministério Público fiscaliza a realização das leis. Né? Então, ele é fundamental. Se você não está cumprindo a lei, você denuncia ou ele descobre, ele vai lá cobrar que isso aconteça. Né? A rotulagem nutricional obrigatória não existia no Brasil antes da Anvisa. Ela foi implantada pela Anvisa. Agora, foi um longo caminho até chegar hoje, quando hoje você já tem alertas nos alimentos, e mesmo assim eu acho que os alertas poderiam ser mais evidentes, mas a indústria de alimentos tem muita força.
A indústria de alimentos, por um lado, e a indústria de propaganda, de marketing, do outro lado. Não de medicamento, a indústria de marketing de alimentos. Foi muito difícil, por exemplo, a gente proibir propaganda de biscoito na televisão, para as crianças não serem mal educadas a consumirem alimentos ricos em açúcar. Não é? Essa é uma luta muito grande, porque esses grandes fabricantes de bebidas que você toma com açúcar, bebidas açucaradas, Coca-Cola, Fanta, Guaraná, isso é muito engordativo. Né? Na verdade, as pessoas não deviam tomar isso, deviam tomar suco de fruta. Mas fica tomando Coca-Cola, Guaraná, etc. E pior, com açúcar. Tem muito açúcar. Hoje, o maior consumidor de açúcar do Brasil são essas bebidas adocicadas. É o maior consumidor de açúcar. E isso tudo cria essa epidemia de obesidade que nós estamos vendo. Então, hoje, o rótulo desses alimentos tem que estar escrito: contém excesso de carboidrato, contém excesso de gorduras, né? Contém excesso de sódio, contém gordura trans. Então, é importante alertar a população. Que as pessoas não deem bola para a rotulagem, ok, mas quem dá bola e quiser consumir um produto mais sadio, vai ter um mínimo de informação na rotulagem nutricional obrigatória no Brasil. Vai. E tem algumas pessoas comentando, não tinha parado para pensar sobre esse tipo de informação, desse alerta que o senhor está falando, que já foi aprovado e está para entrar em prática agora no final de 2022, 2023. Exato. Então, em breve, nós teremos essas informações, Os graças alertas. a um trabalho árduo do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e outras entidades voltadas à saúde preocupadas com isso, né? Mas a Anvisa ela tem uma força tão grande, professor, que muitas vezes o nome dela é mal utilizado. Eu vou começar a brincar com algumas coisas nutricionais e eu vou pegar a experiência do senhor para falar disso para a gente. Eu sei que o senhor não é oncologista, a gente já conversou disso, mas é muito comum no câncer uma pessoa pegar uma substância e falar: consuma esse suplemento porque ele vai curar o seu câncer. Ele é aprovado pela Anvisa. Então, como é que a pessoa pode entender que essa informação é falsa, que suplementos nutricionais não curam o câncer, mesmo que ele tenha o rótulo aprovado pela Anvisa? Explica pra gente. Agora, eu não conheço, eu não sei, se você conhece, eu gostaria de saber também. Se tem algum suplemento que escreve no rótulo: esse produto é bom para o câncer. Tem algum suplemento? Tem vários suplementos. Eu tenho contato com pacientes com câncer, então eles mostram: esse suplemento é bom para aumentar a imunidade, esse suplemento é bom para o câncer, esse suplemento cura o câncer. Não, mas isso é irregular. Não pode estar escrito uma alegação. Não pode estar escrito uma alegação que não seja confirmável. Isso é irregular. Isso é coisa para denunciar o Ministério Público. Quer dizer, uma coisa é você dizer, e isso foi uma discussão muito grande para a aprovação essa categoria que nós estamos chamando de suplementos alimentares, né? Que é um sucesso de venda no mundo todo, que são coisas que não têm comprovação científica de que elas fazem nenhum tipo de bem. Né? São chamados também de nutracêuticos. Né? São alimentos que querem ter alegação funcional. O alimento que tem uma alegação funcional, ele tem que demonstrar. Então, por exemplo, este alimento tem ômega 3. Ômega 3 abaixa o colesterol. Isso tem comprovação. O ômega 3 é uma gordura que diminui o colesterol no sangue. Fantástico. Agora, este produto ajuda a tratar o câncer, este produto aumenta a imunidade, isso é proibido escrever. Não pode escrever. Por quê? Porque não tem como comprovar. Você só pode colocar uma alegação em rótulo se ela for comprovável. Se ela não for comprovada, ela não pode ir para o rótulo do alimento. É crime colocar o rótulo. Então, nós temos alimentos com
por exemplo, alimentos que são usados para pacientes que sofrem do rim, alimentos para pacientes que sofrem do fígado. Então, são alimentos especiais. E a alegação que ele pode fazer é: esse alimento está voltado para nefropatas. Pronto. Mais do que isso, ele não pode falar. Então, essa é uma questão importante. Agora, veja, isso é uma coisa que me perguntavam muito quando eu estava na vigilância sanitária. Mas, doutor, você não sabia? Assim, olha, eu não sabia. Por quê? Nós não vivemos num estado policial, nós não vivemos num 1984, né, o livro do George Orwell, em que tinha gente vigiando a gente o tempo todo. Nós não vivemos isso. Nós vivemos numa sociedade democrática. Espero que continue assim, que nós estamos correndo risco com a nossa democracia. Mas nós vivemos uma sociedade democrática. Como é que funcionam as coisas? Eu, cidadão, tenho um monte de deveres e um monte de direitos. Né? Entre os meus direitos está ter um sistema jurídico que funcione, etc. Entre os meus deveres está responder de maneira adequada a esses direitos que eu tenho e eu tenho que cumprir. Então, eu também sou responsável pelas coisas que eu faço errado. Então, essa coisa de que na sociedade brasileira tudo é o outro. O brasileiro é muito bom nisso. Olha, você tem que cumprir a lei. Mas eu não estou cumprindo a lei e assim está bom. É frequente você ouvir, olha, pô, fui nos Estados Unidos e prenderam um cara porque ele jogou uma bolinha de papel na rua. E outro denunciou que ele jogou a bolinha de papel na rua. Mas está certo jogar papel na rua? Não está, então tem que ser denunciado. E qual é a consequência da denúncia? Punição. No Brasil, a impunidade graça. Então, estas questões relativas a, por exemplo, a rotulagem nutricional obrigatória, tem que ter denúncia da sociedade. E, além da denúncia, tem que haver a exigência da sanção. Tem que haver sanção. O Brasil é um país interessante. O Brasil tem a segunda maior população carcerária do mundo. Mas isso não melhorou em nada o cumprimento das leis. Então, nós temos que repensar a nossa relação entre o que é uma lei, este país, que é o país da lei que não pega, não tem cabimento você fazer um arranjo jurídico que não pega. Um arranjo jurídico que não pega é burro, porque ele foi feito com base em outros interesses que não na construção da cidadania, da democracia, da relação correta entre as pessoas. Então, temos que exigir que os nossos legisladores façam leis adequadas, ou seja, que estejam baseadas no conhecimento e que sirvam para melhorar a vida do cidadão. E aí nós temos que exigir que essas leis sejam cumpridas. E quando não cumpridas, que sejam sancionadas. E aí é a história do Ministério Público. Não cumpriu, denuncia ao Ministério Público da cidade, denuncia ao PROCON. Vamos fazer com que as denúncias não sejam transformadas em algo que é a gente passar por alcaguete. A alcaguetagem não é a mesma coisa que denunciar. A alcaguetagem, que foi aquilo que Joaquim Silvério dos Reis fez com Tiradentes, aquilo foi sacanagem. Agora, denunciar a cidadania. E nós temos que denunciar e exigir que o denunciado seja punido. Por quê? Porque cometeu uma infração legal. Nós temos que ter uma nova relação com o império da lei numa democracia. Numa democracia sem o império da lei, não funcionará. Que legal. Então, senhor, quando o senhor fala dessa questão da denúncia, né, eu tive um blog que foi o segundo mais premiado do Brasil em 2009, exatamente fazendo esse tipo de denúncia às propagandas irregulares. Eu denunciei durante a minha trajetória mais de 12 produtos e foram 6 multinacionais usando de forma inteligente, Ministério Público,
usando de forma inteligente a Anvisa, usando o Ministério da Agricultura e vários outros órgãos. Mas eu falo, essa luta de denunciar é uma luta sem fim. E eu caminhei para um lado de informação, de informar as pessoas e trazer grandes nomes como o senhor, para que eles entendam que se você tiver um suplemento em cápsula, em pedacinho, de qualquer forma, escrito que ele cura o câncer, esse suplemento nutricional, como o senhor mesmo falou, isso é crime. Não existe prova de que um suplemento, um pedacinho de cogumelo com aloe vera, com açafrão, isso vai curar o seu câncer ou vai ser indicado para o seu tratamento. Até lembrando um pouquinho que a aloe vera atrapalha a ação de quimioterápicos de 30% a 40%. Açafrão, ele pode diminuir a coagulação do seu sangue e é uma situação grave para o paciente com câncer. E outras milhares de substâncias que eu sempre converso com os meus pacientes que eu atendo com câncer ou nas redes sociais, podem levar a pessoa à morte. A pessoa não morreu de câncer, morreu do suplemento que alegava um superpoder. Eu brinco que só existe um superalimento, professor. Sabe qual é? Leite materno. Sozinho, ele é capaz... O leite materno é um superalimento. Sozinho, em 6 meses, ele é capaz de oferecer água adequadamente, imunidade adequadamente, desenvolvimento do bebê, carboidrato, proteína, vitamina, tudo que a criança precisa, claro, pensando numa boa nutrição dessa gestante. É o único superalimento que eu conheço. Anticorpos. E anticorpos, que são fundamentais nessa época, doenças. Né? Então, eu tenho trazido muito esse olhar, professor, dessa questão. E trazendo um pouquinho de alguns suplementos que têm dito que são os curadores do câncer, o que o senhor fala sobre a o senhor como médico, né? Fosfoetanolamida. Quem que é esse cara? Ele cura o câncer mesmo? Não, infelizmente não. Seria ótimo que curasse, né? Mas esse é um problema de como a gente faz medicina, né? A gente faz medicina através da observação. Então você pega um produto qualquer, entrega para alguém e observa o que acontece. E é óbvio que nesse processo de observação, muitas coisas que você acha que deveriam acontecer não acontecem, que você acha que não deveria acontecer, acontece. Você está observando. Então, no caso da fósforo, o que aconteceu é que pessoas mal diagnosticadas receberam o medicamento e não desenvolveram câncer. E isso virou uma febre, né? Começa a distribuir, e todo mundo começa a tomar. E aí você fica com uma informação incorreta. Parece que todas as pessoas que tomaram melhoraram, ou pelo menos não pioraram. E, na verdade, você não está enxergando aquilo do ponto de vista científico. A única maneira de saber se um medicamento funciona, se um medicamento é eficaz e seguro, é através de estudos chamados de duplo cego randomizados. São os estudos em que você pega uma amostra e aleatoriza essa amostra. Uma parte vai receber o remédio, outra parte vai receber um placebo, uma imitação de remédio que não é remédio. Tem que ser muito parecido, né, para a pessoa não desconfiar. E aí você vai fazer com que quem dá o remédio não sabe o que está dando. E quem recebe o remédio não sabe o que está recebendo. Então, isso que é um estudo duplo cego, quem dá não sabe o que está dando, quem recebe não sabe o que está recebendo. Randomizado, que você criou, através de um sorteio, dois grupos. O grupo que vai receber remédio e o grupo que vai receber placebo. Aí tem sempre um observador externo, que sabe tudo o que está acontecendo. Então, você distribui o remédio, tem lá um projeto de pesquisa durante um ano, dando tantas doses, assim, tudo programado, tudo registrado, tintim por tintim, né? Para que você possa comprovar tudo aquilo depois, inclusive para poder, na Anvisa, etc. Aí você dá o remédio. Tem um cara olhando lá. O cara está vendo o que está acontecendo com as pessoas que estão tomando remédio. Se de repente alguém
ou algumas pessoas começarem a ficar boas, ou ao contrário, se começar a matar a gente, ele suspende a pesquisa. Por que ele suspende? Se começar a matar a gente, porque o remédio não é seguro. Se começar a curar a gente, é porque bom. Então nós temos que começar a dar para quem não está tomando o remédio. Então, por isso, tem sempre um observador externo que faz parte da pesquisa. Esse é o padrão ouro no mundo para aprovar um medicamento. O que nós fizemos com a fósforo foi ficar olhando de fora, observando, dar o remédio. O fulano vem até você, olha, eu estou com câncer, sabe que você podia me dar a fósforo? Toma esse remédio. Quantos toma? Toma logo uma colher cheia, porque assim faz mais efeito. É um remédio relativamente inócuo, na verdade, a fosfetolulamina, né? Ele não fazia mal, mas também não fazia bem. E afastava as pessoas do tratamento que deveria ser feito. É lógico, muitas pessoas que têm câncer, infelizmente, não tem mais jeito. Mas tem gente que, se fosse tratada adequadamente, poderia ter resolvido o seu problema, né? Então, era uma questão que enganava as pessoas, né? E assim como a fósforo, tem muitos outros exemplos de medicamentos que não são medicamentos, que são inadequadamente utilizados. Então, eu passei por essa situação, professor, porque eu tive câncer de pâncreas, né? Um dos maiores tumores da história da medicina, foi 1,275 kg de tumor. Fui operado pelo SUS, no hospital público. Eles não fizeram o diagnóstico correto, mas eu não guardo rancor em relação a isso. Depois eu tive metástase no fígado, foram 21 tumores, e nesta época, eu estava no terceiro ano de faculdade, eu tomei a fósforo, foi atrás do criador da fósforo, me falaram, eu não tinha o conhecimento do que é saúde baseada em evidência, que é o ensaio clínico randomizado, que o senhor brilhantemente explicou para a gente, e tomei essa besteira. No meu caso, que foi um câncer de pâncreas, o tumor avaliado por um hospital particular, sem o médico saber, porque eu tinha medo dele saber e falar para eu parar, o tumor do fígado aumentou. E aí fica a dúvida, será que era a doença que estava crescendo ou era a substância fósforo que faz crescer? Eu sempre falo, eu não sei, mas se você quer arriscar para ver, então eu falo para as pessoas não consumirem. É muito comum esse consumo, muito comum, infelizmente. Apesar de ser aparentemente inócuo, pode ser que em você seja um motivo para crescimento, e eu não parei de fazer nenhum tratamento químico ou radioterápico por conta disso. Foi mesmo um momento de desespero, e o desespero no câncer, por eu lidar 18 anos com esses pacientes, é muito intenso. Então eu falo para ele, você tem o direito de sentir medo, faz parte do ser humano. Agora, o desespero faz você abraçar o caos. Não entre em desespero. Vamos conversar. Existe um caminho, existe um tratamento. Então, eu sempre procuro trazer esse olhar de esperança, esse olhar científico, esse olhar da saúde baseada em evidência. Sempre pensando nisso. Deu uma travadinha aqui, professor. Não sei se o senhor está conseguindo me ver e ouvir. E se as pessoas estão me vendo e ouvindo. Vamos ver. O senhor está me vendo e ouvindo? Professor? O senhor está conseguindo me ouvir e ver? Eu estou tendo uma instabilidade na internet. Eu vim ficar mais próximo. Tá bom. Não tem Eu problema. vim ficar mais próximo aqui da. Próximo do roteador. Né? Isso, Tá aí, roteador. certo. O senhor conseguiu me ouvir, professor? Eu consegui. Eu consegui A ouvir, informação chegou até o e eu senhor? acho que o que você falou é muito importante, né? O paciente de câncer, ele tem que ter o direito de ter medo. E não só ter o direito de ter medo, como também fazer alguns tratamentos, às vezes, que não tem comprovação científica, né? Mas que alimentam o espírito da gente. Eu acho que é importante que o espírito da gente também seja alimentado. Então, uma coisa é a ciência não aceitar alguns tratamentos.
A outra coisa é o paciente suporte psicológico para suportar o medo da morte, o medo das perdas que ele vai ter. Né? Eu sempre me lembro de um caso de um parente muito querido meu, que infelizmente faleceu de câncer, me custou muito caro isso. E no curso do tratamento, ele um dia me pediu para que eu o levasse para fazer reiki. Reiki é imposição de mãos, né? Eu sou muito cético em relação a muita coisa, né? E eu não acredito em reiki. Mas esse paciente queria fazer reiki. Eu falei assim, não, levei-o a fazer reiki. E fez bem para a cabeça dele fazer reiki. Né? Então eu acho que a gente tem que ter. Eu tenho muitos colegas que são absolutamente contra todo esse negócio das medicinas integrativas. Então, eu pessoalmente acho que boa parte das medicinas integrativas elas não produzem um efeito. Né? Agora, eu não sei se eu posso falar que é charlatanismo. É um conforto psicológico que você está oferecendo para pessoas que precisam desse conforto psicológico. Né? Então, acho que a gente tem que pensar de uma forma mais ampla quando a gente está tomando esse tipo de decisões, viu, Alexandre? Mas não sei o que você acha disso. Você está mais Não, metido nessa certo. história do que eu, mas eu. Eu tenho muitos pacientes, professor, que eles falam muito de tentativa de suicídio. E muitas vezes, e a gente está no Setembro Amarelo, né? Eu tive câncer com 14 anos de idade, faz 29 anos que eu lido. É o MEN tipo 1, é um câncer de origem genética. A medicina lá atrás conhecia muito pouco, hoje conhece um pouquinho mais. Ele é tão raro que nem quimio ou radioterapia consegue atingir ele, que as pessoas falam, poxa, Alexandre, você tem um corte gigante na barriga, né? E você não fez quimio, você não fez rádio? Eu falei assim, não fiz. Não porque eu não quisesse, porque quimioterapia, ela envenena o câncer e radioterapia, ela queima o câncer. São dois procedimentos maravilhosos para que a gente possa matar o câncer e aumentar a chance de cura. Só que no meu caso, na doença, não tinha esse medicamento, não tinha esse quimioterápico, mas mesmo assim eu não me deixei abater por não encontrar a cura. Tecnicamente, se eu falar hoje para você, existe cura para o câncer genético que foi diagnosticado em você, Alexander? Não. Mas isso não é um problema meu, isso é um problema da medicina. Enquanto a medicina está de joelhos procurando a cura, eu estou em pé ajudando outras pessoas. É isso aí, é isso aí. E eu acho que essas questões. Eu acho que a gente, apesar de eu ser um cético completo, total e absoluto, né? Como diz o espanhol, eu acredito em bruxas. Né? Então, quer dizer, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Né? Que é Existem. o ditado espanhol é esse. Né? Então, quer dizer, a vontade de viver produz sim algum tipo de resultado. Eu não tenho dúvida disso e eu acho que é importante a gente estimular a vontade de viver. Um paciente que quer viver tem metade do caminho conquistado e a gente tem que ajudá-lo nisso. Nesse sentido, essas chamadas práticas integrativas, elas podem ter uma participação importante nessa determinação da vontade de viver e por isso eu acho que elas não devem ser desestimuladas. Agora, não dá para falar, olha, vai fazer isso que você vai se salvar. Sem falar É, mentira. A pessoa faz o sim, que ela acredita e quer fazer. sim, sim. Eu tenho visto também, professor, até trazendo um pouquinho do seu olhar, porque quando fala da nutrição, que eu uso saúde baseada em evidência, eu não tenho na minha conduta nutricional proibição de leite como se faz de forma errada, proibição de carne como se faz de forma errada, proibição de alimento A, B ou C de forma errada, exatamente porque não tem ensaio clínico randomizado mostrando que o consumo de carne vermelha causa câncer, ou não tem um ensaio clínico randomizado mostrando que leite é inflamatório, exceto no caso do leite para quem tem alergia a leite, aí sim ele é inflamatório, mas é uma porcentagem pequena da população.
É Mas verdade. quando eu converso com o meu grupo, que é o grupo de nutrição, eu consigo dialogar de forma amigável e consigo mostrar para as pessoas que a carne é importante para a imunidade, importante para a massa muscular, importante para a cultura, às vezes, alimentar daquela pessoa. O leite também, ele pode fazer parte da alimentação. Se a pessoa não gostar, a gente tem como substituir. Mas eu tenho uma dificuldade quando algum médico, aí o senhor vai conversar com esse grupo, fala para você parar de fazer quimioterapia, parar de fazer radioterapia, não fazer cirurgia e seguir a medicina integrativa dele. O que a gente fala para uma pessoa simples, comum, que está no nosso canal, e o senhor é médico, consegue trazer essa informação, de um médico que fala que o oncologista está errado de indicar radioterapia, errado de indicar químio, errado de indicar cirurgia, que ele, com a medicina integrativa dele, ele tem a cura. E muitas vezes essa pessoa é médica, professor. Eu não tenho altura do sentido profissional para falar. O que o senhor falaria para essa pessoa que recebeu essa informação? Nesse momento que nós estamos vivendo da Covid, um dos grandes problemas que nós temos que administrar é essa história das notícias falsas, as fake news. Uma pesquisa americana revelou que cerca de 70% das notícias falsas que circulam nas redes nos Estados Unidos vêm de cerca de, olha só, 12 médicos. O Nossa. que esses 12 médicos fazem? Eles vendem medicina integrativa. Então, qual é o objetivo deles? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro enganando as pessoas. Então, para eles não interessa o resultado que vai acontecer com você. Eles sabem que você, que vai usar a medicina integrativa, morra ou não morra, tanto faz. O que ele precisa é de volume de gente. Então, é disseminando notícias falsas. Nesse caso que você colocou, não tem outra saída senão você falar, olha, meu conselho para você é, segunda opinião, primeiro. Segundo, se é uma pessoa que tem um certo nível de instrução, vai na internet e veja as informações que estão circulando, mas de fontes confiáveis. O que é uma fonte confiável? Bom, vamos descobrir juntos o que são fontes confiáveis. Então, senta com o paciente e vamos mostrar o que são fontes confiáveis na Wikipedia, sei lá. Estas fontes são confiáveis. Leia e tire o seu juízo. Construa o conhecimento. Acho que aí Paulo Freire é a grande resposta. Você não constrói conhecimento nas pessoas, as pessoas constroem conhecimento nelas. Se você mostrar o caminho. Qual é o caminho? O caminho está aqui. Hoje nós temos a internet, nós temos toda essa rede eletrônica. Tem lixo aí? Muito lixo. Mas tem muito mais coisa boa. Então, a pessoa que você quer afastar de uma má prática médica, ela só tem esses dois caminhos que eu acho. Ou a segunda opinião, ou ela criar uma nova opinião a partir do conhecimento que ela vai buscar. Você é uma lanterna. Você tem que fazer o papel da lanterna. Olha, vamos andar aqui por esse caminho e veja o que está acontecendo. Aprenda e aí tome seu juízo. Tome sua decisão. Se vai fazer o que esse médico está mandando ou se vai fazer o que a obviedade ensina você a fazer. Legal. Professor, acho que quando o senhor for falar sobre sentar junto com o paciente, uma pessoa, para mostrar uma fonte confiável na internet, o senhor quis dizer que a Wikipédia não é confiável, é isso, né? Não, eu acho que a Wikipédia é até confiável para muita coisa. Eu não sei se é para tudo. Mas eu acho que tem Entendi. muita coisa que é boa na internet. A Wikipédia eu acho que é uma coisa boa. É uma coisa boa se nós consertarmos, porque tem muita coisa que você entra e a Wikipédia está com uma informação ruim. Por quê? Porque ela é construída por nós. Por nós. Nós é que fazemos a Wikipédia boa ou ruim. Né? Sim, entendi. Então, eu acho que, pelo contrário, tem muita coisa legal na internet. O que nós temos que ajudar é as pessoas a separarem o joio do trigo. No câncer, eu tenho falado muito, professor, para as pessoas acessarem de forma leiga
um conteúdo que é mais palatável para ele, que seria o AC Camargo, que seria o Inca, que seria uma página que teria uma facilidade no câncer para ele entender mais. Porque na Muito bom. Wikipédia, no câncer, eu tenho visto muito recomendação de babosa, que é perigoso porque diminui a ação do quimioterápico, recomendação de açafrão e outras Tá bom. recomendações integrativas que não têm contribuído para os meus pacientes, né? O olhar meu, não Você, é a você verdade não, sabe, viu? você sabe mais do que eu, e eu Imagina, digo professor. que vocês que estão nos assistindo, ouçam o que o Alexander está falando. Mas o que é Imagina. importante é ter uma segunda opinião e buscar essa obviedade. Não, sim. E até falando de segunda opinião, quando eu descobri que tinha 21 tumores no fígado, a medicina não tinha conhecimento para tirar os 21 tumores. Depois foi tirado. E muitas vezes a pessoa pode estar me ouvindo agora e a situação dela é não cirúrgica. Ó, o médico chegou para você e falou que você não pode ser operado. Acredite que ele está falando a verdade hoje, mas se eu ajudar você por meio da nutrição ou outros profissionais, você pode estar vivo amanhã e essa cirurgia pode aparecer. Apareceu para mim 4 anos depois, essa cirurgia. Tirou O mundo, 80% do fígado e ele está maior do que estava antes. Está bonitinho é, aqui. o mundo evolui. O fígado é um órgão que tem alta capacidade de restauração. Então, com 20% de fígado, você vive quase normalmente. E ele Sim, cresce, né? Ele vai se restaurar, sim. com certeza. E um mês ele voltou ao tamanho normal. Foi É, uma coisa incrível. Mas essa questão que eu comentei da segunda opinião foi o seguinte: eu fui num bom hospital particular e o médico falou que conseguia me operar. E eu aprendi quando aquele moço que vendeu a fósforo, vendeu não, ofereceu gratuitamente a fosfetanolamida, uma das coisas que esse moço me ofereceu, e eu percebi isso nele, foi a arrogância, porque ele estava fumando um charuto e ele pegou e eu falei para ele: "Poxa, mas você não tem medo de ter câncer no pulmão?" Aí ele pegou o comprimido e falou: "Eu tenho a cura." E eu tomei o remédio durante 6 meses, o tumor nos exames aumentou. Tem dúvida se foi o medicamento ou não, mas eu recomendo não tomar. E essa mensagem dele foi boa, da arrogância dele, porque quando eu fui consultar um médico de um grande hospital particular, um médico muito conhecido no Brasil, que eu não tenho interesse de falar o nome por questões éticas, esse médico também apresentou o mesmo comportamento arrogante, porque eu consigo operar, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí a minha mãe falou que eu tinha que operar com ele, a equipe médica do hospital público falou que eu tinha que operar com ele, e a líder espiritual que acompanhava a gente falou que eu tinha que operar com ele. O que eu fiz, professor? não sei. Eu ouvi, eu ouvi minha intuição. Eu falei, eu não vou operar com ele, porque eu não acredito que competência e arrogância caminhem juntos. Bom, E e deu fiz a certo. operação, deu certo, fiz a operação 4 anos depois com um excelente cirurgião, que tinha sido um dos primeiros a usar essa técnica no Brasil. E fiz nesse ano outro exame de ultrassom, isso foi em 2006, né? Já são 14, 15 anos. Meu fígado está limpinho, não tem um tumor, de acordo com o último exame de ultrassonografia. Então, a Parabéns. intuição minha foi certa. Eu segui o caminho correto. Então, você que está me ouvindo, ouça a segunda opinião, como o professor Gonzalo falou. Ouça a segunda opinião, mas de preferência, uma segunda boa opinião. Cuidado com quem Isso. você vai ouvir a segunda vez. É verdade, Né? é verdade. E, professor, o senhor está em um movimento, né, um movimento de combate ao câncer, que é pela querida Merula, que eu não tive o prazer de conhecê-la, até tenho um desejo. Mandei feliz aniversário para ela ontem pelo Instagram, não sei se ela vai ver, mas fica meu parabéns para ela. Para quem não conhece, a Merula é uma entusiasta para que a gente possa viver mais e melhor. Ela é presidente da Associação Brasileira de Talassemia e ela também foi presidente da Brale e eu acredito seja presidente de honra atualmente da Associação Tá, Brad. Brasileira de Linfoma e Leucemia. E para quem não conhece a história dela, é muito inspiradora. Com 4 anos de idade ela teve talassemia, os médicos disseram que ela não ia viver e ela peitou os médicos e mostrou que ela está viva hoje, fez 54 anos, se eu não me engano. Então não acredite em Lutando. tudo que os médicos falem. Não, em tudo que eles falarem, não acredite. Acredite na sua vida e acredite que Está você lutando possa e ganhando. ir ganhando, né, professor? Está lutando e ganhando.
E nessa questão de lutando e ganhando, como é que fica a questão das vacinas para o paciente com câncer, professor? É seguro, não é seguro? Pode tomar, não pode tomar? Como é que faz? Eu tomei as 2 doses do Em, Coronavac, viu? Eu tomei as 2 doses. em, princ- em princípio, todas as vacinas são seguras para todos os pacientes de câncer. Porém, é sempre bom conversar com o seu médico. O paciente que tem câncer tem médico, não tem jeito de ter câncer e não ter médico. Então, converse com o seu médico sempre antes de tomar a vacina. Ele tem que estar sabendo que você vai tomar. Usualmente não vai ter nenhum problema, as vacinas são todas muito seguras, as respostas imunológicas não são tão violentas que mexem com o sistema imunológico todo, nada disso. Mesmo vacina de RNA mensageiro, vacina de vetor viral, a vacina de vírus inativado, que foi o caso que você tomou da Coronavac, todas essas vacinas têm um amplo espectro de segurança. Todas elas têm também efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, nós não sabemos por que eles acontecem em umas pessoas e não acontecem em outras. O que nós sabemos é que eles acontecem num número muito pequeno de pessoas. Isso nós sabemos. O risco de pegar a doença é muito maior do que o risco de ter um efeito colateral. Por isso é aconselhável tomar as vacinas sempre. Mas, caso você tenha uma comorbidade muito importante, como o câncer, consulte o seu médico previamente. Será uma coisa natural e adequada para ser feita. Que legal. Professor, e essa questão dos quimioterápicos orais e dos planos privados de saúde? Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Veja, eu acho que tudo que é melhor tem que ser incorporado. Agora, eu acho que tem que ser incorporado para todos. E, nesse sentido, eu acho que a medicina brasileira, neste momento, tem um grande problema. Tem uma medicina que é a medicina do SUS e tem a medicina que é a medicina dos planos de saúde. Eu acho que nós temos que lutar para que seja a mesma medicina. Só que quem tem plano de saúde tem direito a ficar em quarto individual, tem direito a não ter fila para fazer qualquer tipo de consulta ou procedimento. Quem está no SUS vai ficar em quarto coletivo e vai ter que aguentar 1 mês ou 2 meses de fila. A fila não pode matar. A fila tem que ser uma fila inteligente. Essa que é a questão. Agora, de resto, não pode haver diferença entre o remédio que você, que tem plano de saúde, tem acesso e o remédio que o outro, que tem SUS, tem acesso. Então, eu acho que os medicamentos oncológicos via oral não pode ser uma coisa natural de quem tem plano de saúde. Tem que ser de toda a população. E aí nós temos que mudar o sistema de incorporação de tecnologia na saúde pública brasileira. Seja a saúde pública SUS, seja a saúde pública privada. Toda a saúde é pública, porque a saúde é um bem público. Então, se é privado, se é estatal, não interessa, ela é pública. E, portanto, ela tem que ter regras que sejam iguais. Bom, você paga, tem direito a quarto individual, tem direito a não ter fila. Mas todos têm que ter o mesmo acesso a produtos que são melhores. Os quimioterápicos orais são muito melhores. Né? Tomar um quimioterápico na veia, tendo que colocar um porta-CAT ou destruindo veias periféricas cada vez que toma quimioterapia, está errado. Principalmente se você tem um medicamento que pode ser tomado por via oral. Agora, isso não pode acontecer para uns e não acontecer para outros. Por isso eu acho que vocês que têm plano de saúde têm que brigar para que todos os brasileiros tenham acesso igualmente a medicamentos quimioterápicos por via oral. A luta tem que ser pela igualdade para todos. Quem paga vai ter diferente, mas não pode ser diferente na qualidade do resultado que você vai construir. Que legal, professor. Que incrível a apresentação do senhor. Obrigado pelas informações. A gente completou 1 hora, ou vai completar daqui a pouquinho.
Eu só tô com medo dela cortar a gente, né? E eu não consegui deixar gravado. Várias pessoas pediram para deixar gravado, então fiquem à vontade para printar a tela, marcar o professor, marcar eu também. Vocês são muito bem-vindos. O professor tem um conteúdo riquíssimo no Instagram. Eu vi que algumas pessoas perguntaram de máscara, se pode isso e aquilo, mas o conteúdo do professor responde de forma brilhante todas essas variantes, todas essas questões. Tem o meu conteúdo também na parte de câncer, para quem quiser conhecer mais a nutrição baseada em evidência para cuidar da sua saúde, aumentar a sua resistência durante o tratamento. Não é aquela história de medicina andando de um lado e nutrição do outro. São as duas juntas a favor do paciente. E a última pergunta, professor, que eu vou fazer é uma pergunta provocativa, né? Como é que a gente faz, como é que o senhor faz um exercício de, vamos dizer assim, de empatia quando alguém não lhe dá o troco ou fala que não tem o troco? Como é que fica o sangue espanhol? Tá errado, né? É Tá errado, lógico que né? está errado. Eu Tá acho errado. que essa é uma questão que nós temos que conseguir também lutar aqui no Brasil, né? Os gringos, os ingleses têm uma palavra que resume isso, chama-se accountability, né? Accountability é entregar aquilo que você se propôs a fazer. Não precisa ser mais, mas não pode ser menos. Quer dizer, cada um de nós tem que cumprir na vida a sua função de acordo com aquilo que se propôs a fazer. Eu espero que todos nós façamos isso. Façamos aquilo que nos cabe fazer. Para quê? Para ter uma vida melhor. Para eu ter uma vida melhor, para todos termos uma vida melhor. Não existe vida melhor minha. Existe vida melhor da coletividade, da cidadania. Todos nós temos que lutar pela cidadania. Essa que é a questão. Que legal. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela gentileza de trazer tanta informação rica, muito obrigado pela força que você traz para um futuro melhor da saúde no Brasil, em especial também pensando nos cânceres. Você tem um grande fã aqui do outro lado, mas pessoalmente eu já conheço o senhor, tenho esse privilégio e eu só tenho a agradecer cada vez que eu encontro, cada vez que eu tenho essa oportunidade de mostrar a obviedade que o senhor tem para esclarecer temas tão complexos. Parabéns por tudo, viu, professor? Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado para as pessoas que ficaram conosco até agora. Estou à disposição de vocês. Estou à disposição de você. Quando quiser, podemos fazer de novo outra live. Mas saiba que eu não sou oncologista. Meu negócio é o mundo da saúde Tudo. pública. Saúde Tá pública. bom? Tá Um bom. grande abraço a Obrigado, professor. todos. Um Cuidem-se grande e abraço. até a próxima. Tchau. Até a Obrigado. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.